cumprimentar os irmãos. Já estou aqui outra vez, não é? Já há algum tempo, aliás, não há assim tanto tempo, não posso precisar agora, mas de vez em quando volto à minha terra, à minha terra natal, não é? Claro, não é de vez em quando, porque eu também tenho aqui o meu filho que mora na Malveira, mas pronto, em termos de igreja, é aqui que eu, de vez em quando venho cá. Portanto, os irmãos têm que me aguentar, se calhar também não é bem assim, não é? Quer dizer, aguentar também não é? Vamos aprender a palavra de Deus, está bem, irmãos? Maturidade. O que é que quer dizer maturidade? Maturidade é o estado da idade adulta, não é? Quando nós nascemos, o processo natural qual é? É desde o nascimento, nós vamos crescendo até chegar à idade adulta, ou se quiser, à maturidade. Também é lamentável que há pessoas que têm a idade e não são maduras. Então a maturidade não tem que ser exatamente igual à idade. Portanto, nós podemos ter idade e não ter este crescimento, este desenvolvimento. E quando nós estamos a falar aqui da maturidade espiritual, eu tenho ali a definição, então os irmãos faz favor lá atrás vão-me ajudar com o lançamento dos slides. Eu pus ali como definição a condição de pleno desenvolvimento. É quando estamos já numa fase grande, adiantado do nosso desenvolvimento. E como também no sentido humano e natural nós temos que nascer e crescer, também no sentido espiritual nós tivemos que nascer. E agora repara, o que é que se pode fazer com uma pessoa que vai à igreja que não nasceu de novo? Não há muito a fazer. Eu não posso esperar que tenha atitudes, comportamentos de pessoa madura ou matura, se não nasceu de novo. Portanto, a primeira coisa a fazer é temos que nascer de novo para depois nós começarmos a crescer. Penso que isso é natural, não é? Eu tenho aqui alguns versículos antes de lançar, tenho aqui 5 grandes ideias, mas antes eu queria começar. Pronto, sempre estou a ver se eu consigo acertar com as cores, mas pronto, vamos ver se os irmãos aí de baixo conseguem, acho que conseguem mais ou menos, não é? Ok, então o primeiro texto que nós temos, 2 Pedro 3,18, diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, maturidade espiritual adquire-se à medida que nós vamos crescendo no conhecer a pessoa de Cristo. Às vezes nós podemos ter aquela ideia de que a teoria não chega, mas eu pergunto, que tipo de vida cristã nós temos se nós não temos conhecimento teórico? Nós estamos aqui esta noite para aprender sobre Cristo. E essa aprendizagem, o saber, o compreender, o entender, é que depois tem que ser trazido para a prática. Portanto, a maturidade é quando atuamos de forma adulta, madura, equilibrada, mas baseado no conhecimento que nós adquirimos. Então o conhecimento da pessoa de Cristo é essencial para avançarmos ou crescermos ou para sermos maturos. Próximo texto, faz favor. O próximo texto que está em Tessalonicenses diz: assim como andastes, ou melhor, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para... Agora veja a expressão que eu vou destacando para a maturidade. Que continueis a progredir cada vez mais. E se repararem por baixo, querem ver como é que nós progredimos, querem ver como é que nós avançamos na maturidade, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Portanto, nós temos dado os mandamentos, nós temos ensinado, recebestes de nós, fostes ensinados como convém andar e agradar a Deus. Vocês foram ensinados e agora vocês têm que continuar a crescer nisso, vocês têm que progredir nesse conhecimento. Portanto, esta é a mensagem de Tessalonicenses. Próximo texto, hoje tem que ser tipo introdução. Ok, este aqui está em Filipenses. Esquecendo-me, eu aqui preciso de abrir a Bíblia com os irmãos, mas vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Eu vou tentar aqui contextualizar o texto que nós temos ali colocado. Nós temos ali, esquecendo das coisas, capítulo 3, verso 12. Esquecendo-me das coisas... Aliás, eu aqui já estamos no verso 13, assim é que é, Filipenses 3, 13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Agora, isto não faz muito sentido se nós não tivermos o contexto. Porque se ele está a dizer que temos que avançar, mas avançar no quê? E aqui neste texto é muito interessante que temos a explicação. Verso 10. Querem ver o verso 10? O verso 10 diz que a intenção do crente qual é? É conhecê-lo. Veja ali o verso 10, faz favor. Porque é isto que tem que ser desenvolvido.
É a partir daqui que nós vamos para o alvo. Olha, qual é o nosso alvo, se quisermos? Verso 10. Conhecer Cristo, conhecê-lo. 3 coisas. Os irmãos, tomem atenção, isto é interessante. 3 coisas, verso 10. Conhecer Cristo, conhecer o poder que há nele, porque diz a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições. Então há 3 coisas que fazem parte da maturidade, do desenvolvimento do cristão, que é conhecer Cristo, mas também conhecer o poder e as dificuldades que há nele. E se repararmos, é neste encontro que nós crescemos. É a noção, a certeza de que há poder nele, mas também sabemos que associar-nos com ele não é só para termos o poder, mas é também nessa identidade também temos aflições. Até eu diria mais, eu creio mesmo, faz parte da cruz, que há sofrimentos que nós temos pelo facto de seguirmos Jesus. Os irmãos não dizem amém agora. É verdade ou não é? O que é que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então nós somos participantes. Claro que a cruz que Jesus levou é única, foi ele, foi no nosso lugar, está resolvido. Mas em boa verdade, o facto de nos identificarmos com ele traz tipos de sofrimento, traz uma cruz diária para a nossa vida. Então este versículo 10 é que dá mote àquela ideia de que vai para a frente, vamos avançar. Porquê? Porque ele diz aqui conhecê-lo, conhecer o poder da ressurreição dele, a comunicação das aflições, para ver se chega à ressurreição dos mortos. E depois ele diz, claro, mas eu ainda não cheguei lá à ressurreição, mas eu quero continuar a avançar. Então, em boa verdade, o cristão, o que é maturidade? A maturidade é andar numa caminhada em direção à certeza de que vai ressuscitar dos mortos, mas como é que ele caminha? Caminha neste binómio, poder, aflição, poder, aflição, poder, aflição, poder, aflição, poder, aflição. Os crentes maturos não são aqueles que não sofrem, são aqueles que conseguem vencer as dificuldades pelo poder que têm em Deus. Então temos de ter cuidado para não pensar, aquele irmão, aquele é porque tem uma vida, a vida dele, aquilo é uma maravilha, se eu soubesse a minha, se eu soubesse a sua, cada um é a minha, cada um é que tem a sua. Mas o segredo de Paulo, ele está a dizer, eu vou continuar a avançar, eu quero crescer, eu quero ser maduro, eu quero ser forte, eu quero ser consistente, eu quero chegar à ressurreição dos mortos, porque no verso 12 ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, ou que seja maduro, ou que esteja completo. Ainda não estou completo, mas eu estou no processo. Então ainda não chegamos à ressurreição, porque realmente a ressurreição é que é a meta. Os irmãos já repararam que os irmãos querem ressuscitar, não querem? Mas não querem morrer. Mas não pode ser. Primeiro morre-se e só depois é que se ressuscita. Está bem assim ou não? Ok. Então nós não temos medo de morrer, certo ou não? O apóstolo Paulo diz que o morrer era um lucro, era ganho. Vamos ficar a ganhar. Ele diz, eu estou a caminhar para a meta, eu estou a caminhar para a ressurreição. E a maturidade é conseguir conviver com dignidade e prazer as lutas com a ajuda do poder de Deus. Isto é maravilhoso. Eu quero conhecê-lo. E eu quero conhecer o poder que o ressuscitou, e eu quero conhecer também as aflições, eu quero fazer parte também das lutas e das dificuldades. Portanto, a vida cristã é um misto, é um agridoce, não é? A vida cristã tem as dificuldades, mas depois temos o poder de Deus para ajudar-nos a vencer as dificuldades. Isto é maravilhoso, não é? E é a sabedoria, e é o conviver alegremente nisto que é sinal de maturidade. O crente imaturo vai logo abaixo, vê uma dificuldade, pois só a mim até podemos ser aqui uma lista, não é? Só a mim é que me acontece isto, vejam lá agora não sei o quê, e já sou crente há tanto tempo, porque é que me acontece isto, e porque é que a minha vida não sei o quê, e está tudo a andar para trás, coisas assim do género. Isto é sinal de imaturidade. Na maturidade não, tu não vês só as aflições, vês também o poder. Estão a ver? Ele diz, está a crescer, está avançando para o alvo, estamos a avançar para aquilo que Deus tem para nós. Vamos avançar ainda mais, ainda tenho aqui mais um, que estou aqui na introdução, não é? Agora um texto de Tiago. Meus irmãos, tende grande gozo, aqui está ao lado das aflições, tende grande gozo quando caíres ou quando estiveres sujeitos às tentações. Os irmãos sabem que a tentação é a forma de revelarmos quem somos. O irmão só mostra o que é quando for contrariado e provado e testado e apertado. Se toda a gente fizer tudo o que nós queremos, nós não mostramos quem somos. Mas é quando somos contrariados, quando estamos em aflição,
O Pedro e os outros apóstolos, quando havia milagres, aquilo era tudo uma maravilha. Mas quando Jesus foi preso, veja lá se não fugiram. Foi na prisão que mostraram quem eram. E nós mostramos quem somos quando somos tentados. Por isso é que Tiago diz, não fiquem tristes, não vão abaixo quando tiver dificuldades. Não, até devem ficar contentes e dizer, olha, tende grande gozo quando fores sujeitos, quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, produz perseverança, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. O que é que isto quer dizer? É que à medida que nós vamos tendo dificuldades, à medida que vamos sendo provados, nós vamos mostrando quem somos. E é isso mostrar, é essa atitude mostrar quem somos que vai nos levar, ele chama-lhe aqui paciência, a perseverança. Vamos imaginar um atleta, sei lá, não sou perito nestas coisas, claro, mas vamos imaginar um atleta que está numa pista com obstáculos. O obstáculo mostra quem ele é. Assim a andar toda a gente é atleta. Agora saltar por cima, saltar e depois saltar e saltar, mas é aquela perseverança, é aquela insistência, é ultrapassar o obstáculo e depois ultrapassar o outro que faz dele um atleta forte. E a ideia é que fiquem contentes quando tiverem que saltar os obstáculos, porque os obstáculos é quando saltarem o obstáculo que mostra que vocês são fortes. E mais o outro obstáculo, e saltaram, vocês são fortes. E é esta paciência, é esta perseverança, é esta continuação em saltar obstáculos que faz com que vocês sejam maduros, perfeitos e completos. Eu sei, nós gostávamos de ser muito fortes. Eu tenho lá um... não tenho aqui, olha, no meu tablet. Tenho aqui uns exercícios para eu fazer, uns exercícios físicos. Então nós temos uma mesa onde comemos e temos um tablet com exercícios. Qual é mais fácil nos aproximarmos? É do tablet ou da mesa? A provação não está na mesa. A provação está neste exercício do tablet. Há sempre desculpa. Então agora ultimamente é melhor não falar nisto. Já quase esqueci que tenho que fazer isto. Esqueci, pois. Mas este exercício é que são a minha tentação, são a prova. E a prova aqui, porque aquilo é assim, ou vai ser o que está no tablet, ou isto cresce. Pois. Mas estão a ver, é quando uma coisa nos provoca, quando uma coisa puxa por nós, é nessa reação que mostramos quem somos. E por isso, quando vêm dificuldades, quando vêm as tentações, o que é que Tiago diz? Faz favor, não desanimem, irmãos, porque as tentações são oportunidades para vocês mostrarem quem são e para vos ajudar a crescer. Porque depois a tentação obriga-nos a avançar. Olha, na tentação temos que confiar em Deus, temos que orar. Os irmãos estão a ver, temos que saltar o obstáculo. E é essa continuação de saltar o obstáculo, e mais um obstáculo, e mais um. E depois convém também saber que Deus não nos deixa tentar além das nossas forças. Antes, juntamente com a tentação, com a dificuldade, vem o escape. Não é maravilhoso? Então a maturidade é quando nós, ao vermos o obstáculo, não desanimamos, mas vemos no obstáculo uma oportunidade de ficar com os músculos mais fortes, desenvolvermos musculação e de ganharmos energia e de ganharmos força para o outro salto que vem a seguir, etc, etc. E é este saltar uma vez, saltar outra e saltar outra que nos torna atletas fortes, que nos torna maduros. Nós queremos ser muito maduros na fé. Nós queremos ter dificuldades do grau 1 e ter vitórias do grau 5. Era ou não era? Dificuldades muito pequenininhas, mas ficar muito fortes. Mas não, nós temos que saber que as dificuldades também são testes, forma de nós podermos crescer. O próximo texto será o meu último, antes do primeiro grande ponto. Este texto diz... o slide antes, só se eu não... ok, obrigado, exatamente. Agora veja este texto. O que é espiritual, o que é maduro na fé, discerne bem tudo. Então aqui maturidade, se quiserem, é sinal de espiritualidade. Eu vou abrir depois com os irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 2, mas primeiro veja aqui comigo. O que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora veja o raciocínio. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Será que alguém sabe mais do que Deus para poder ensiná-lo? Claro que não.
significa que Deus tem um pensamento, Deus sabe mais, a mente de Deus, a sabedoria de Deus é superior ao nosso entendimento. Mas veja o que vem a seguir, mas nós temos a mente de Cristo. Estão a ver? Ninguém pode ensinar o Senhor, ninguém sabe mais do que Ele para ter que o ensinar, porque o mestre sabe mais do que o servo, o mestre sabe mais do que o aluno, o professor sabe mais do que o aluno. Portanto, Deus é o nosso professor, não há ninguém que tenha nada para lhe ensinar. E o que é que diz logo no final? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o entendimento de Cristo. E é isto, e é isso que quer dizer lá em cima. O que é espiritual, o que tem a mente de Cristo, entende as coisas como Cristo entende. Ele discerne tudo. Portanto, a pessoa espiritual é a pessoa que é madura, que entendeu as coisas à maneira de Deus. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, eu queria aqui centrar o nosso pensamento, vir aqui um pouquinho atrás, porque os versículos que temos aqui são 15 e 16, mas queria voltar um pouquinho atrás. Veja comigo aqui o verso 9. As coisas que o olho não ouviu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora repara, até agora não diz nada, não está a falar sobre se sabemos muito ou se não sabemos, ou sabemos pouco. Está a dizer é que há um nível de conhecimento de coisas que Deus preparou para nós, que o amamos. E agora veja o verso 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Estão a ver como é que terminamos ali? Mas nós temos a mente de Cristo. Há coisas que são do âmbito do conhecimento divino. Irmãos, faz favor, não parem no verso 9. Não usem o versículo 9 para dizer há coisas que só Deus é que sabe, só Deus é que sabe. Não, o verso 10 diz, sim, há coisas que é só de Deus. Mas Deus fez questão de nos revelar isso. Então o verso 10 não está a falar da incapacidade do homem, mas está a falar da revelação de Deus. Por isso é que terminamos a dizer o quê? Nós temos a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo tem a revelação de Deus. Quem tem o Espírito Santo entende as coisas, começa a ver as coisas à maneira de Deus. E isto é maturidade. A maturidade é ser espiritual, é ver as coisas na perspectiva divina. Senhor, quem pecou foi ele aos seus pais para... A pergunta é, porquê é que ele está doente? Estão a ver a pergunta? A resposta de Jesus não é porquê, é para quê. Estão a sentir a diferença? Eu garanto-vos, irmãos, que há muitas coisas na vossa vida e na minha vida que nós nunca saberemos o porquê. Está na soberania divina. A grande questão da pessoa madura não é ficar enredado, ficar em baixo, triste, porque não descobriu o porquê. O porquê não importa, importa é para quê? Para que se manifeste nele as obras de Deus. Eles queriam discutir a causa da doença. E Jesus disse, não vamos discutir a causa da doença, mas é curá-lo. Os irmãos estão a ver, a imaturidade, o imaturo é aquele que fica preso a coisas que não têm solução, que às vezes estão só na soberania divina. Mas a maturidade é o que é que eu tenho que fazer. Estão a ver, é uma pessoa adulta, é uma pessoa capaz, é uma pessoa que resolve, é uma pessoa que faz. Isto é muito importante também no aspecto espiritual. Portanto, a maturidade espiritual é quando nós temos a mente de Cristo, temos a revelação do Espírito Santo. Voltemos aqui ao nosso texto. Verso 10 ainda. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Estão a ver? Então Deus revelou essas coisas que nem sequer vieram à nossa mente. Há coisas que o ser humano, que não faz parte do seu conhecimento, mas que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sabe tudo. O Espírito sabe tudo sobre Deus porque Ele é Deus. Ok, chega, não chega? Se não começa a pregar sobre este texto. Mas estão a ver a ideia? Lá está o verso 15, aquele que é espiritual tem essa revelação. O espiritual é o que entendeu. O espiritual é o que tem essa revelação. O espiritual é aquele que tem esse entendimento. Portanto, o crente maduro é aquele que vai crescendo, que vai aprendendo a ver as coisas à maneira de Deus. É por isso que Jesus disse, rogai, diz que o Senhor olhava e via as pessoas como ovelhas sem pastor e tinha compaixão delas. Portanto, ele tinha uma maneira de ver as coisas. O maduro é aquele que aprende a ver à maneira de Deus, que aprende, quando Jesus foi a Samaria e foi a Sicar, claro, o Jesus sabe, não é? Então, enquanto os discípulos foram comprar comida, ele ficou a falar com aquela senhora. Jesus sabia muito bem os timings, não é? E
quando eles voltam, Jesus começa a falar em termos de comida. Ele diz que a sua comida, o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Estão a ver a cabeça deles, porque eles foram comprar, eles tinham ido comprar comida. Estão a ver, para eles era a comida sempre no aspecto humano, mas Jesus tinha uma leitura das coisas. Ele não estava cá só para comer papos secos, digamos assim. Ele não estava só para comer a comida. Não, ele diz que eu tenho outra comida para comer, que é a vontade do meu Pai. Estão a ver a visão de Jesus. Portanto, quando Jesus, eles estavam a olhar para o pão ou para a comida que compraram, mas Jesus estava a olhar para as pessoas, e eles olhar, levantai os olhos a seara, para a ceifa. Os irmãos estão a ver, ele estava a ver as pessoas como a altura certa para ceifar, a altura certa para se colher. E ficou lá em Sicar, penso que 2 dias, ali com eles. E já não era só uma mulher que estava a ter um encontro com ele. Eles disseram, porque nós mesmo temos visto e temos escrito que este é o Salvador do mundo. Não é fantástico? Porquê? Porque Jesus não viu como os apóstolos. Eles estavam apenas a pensar na comida. Assim, vamos comprar comida, vamos aqui fazer um piquenique, vamos aqui todos. E Jesus, não, eu tenho uma outra comida. Estão a ver? Ele trata com aquela senhora e ele já sabe que através daquela senhora ele vai chegar àquela aldeia. É essa visão. Isto é maturidade. Os imaturos só estão a olhar para os papos secos. Os irmãos estão a ver o que eu estou a tentar dizer, não estão? Nós temos que ter a mente dele, o entendimento dele. Ver à maneira dele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, no capítulo 6 de João, no outro dia já estavam lá outra vez as pessoas. Estão a ver, o ser humano é assim, anda por interesse. O imaturo anda à procura daquilo que está cheio das conveniências. E Jesus no outro dia já não multiplicou pão e peixe. Ele não alimentou os interesses errados. O maturo é aquele que vê em Jesus o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Portanto, estão a ver, irmãos, maturidade é quando nós temos a mente dele, é quando entendemos, é quando vimos na sua perspectiva, é quando nós deixamos que o Espírito nos mostre, que nos revela. Há um crescimento, há uma maturidade, há um desenvolvimento que nós temos. Eu tenho 5 grandes pontos, como disse aos irmãos, e hoje tenho o primeiro para os irmãos. E eu coloquei assim, a primeira grande ideia, são 5. Primeira, hoje é só a primeira. O maturo, aquele que é maduro, os irmãos, faz favor, só passar-me lá atrás o slide, e será o último, se faz favor, e muito obrigado pela ajuda, lá atrás. Eu pus assim como primeiro ponto, o maturo é aquele que deseja alimento sólido. E eu vou explicar isto aos irmãos. O que é que os bebés querem? Um bebé não quer uma feijoada. Ainda bem que não, nem nós damos. O que é próprio para uma criança? É o leite, são as papas, não é? Mas o adulto não vai ficar confinado a essas coisas. O adulto tem que, porque ele está desenvolvido, ele precisa de alimentação e de alimentos mais fortes, com mais energia, seja lá o que for. Não vou meter nisto, porque eu não sou o especialista nesta área. Mas sei que nós, adultos, comemos outro tipo de comida. Uma comida mais sólida, uma comida... E a ideia, eu vou usar aqui o livro de Hebreus, e a ideia em Hebreus, isto é muito bonito, capítulo 5, porque Hebreus está a falar de um tema, capítulo 5 de Hebreus, ele está a falar sobre o Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote, ou como o nosso sacerdote. Isto é um texto muito interessante, mas tomem a mesma atenção que vão ver. Capítulo 5 de Hebreus, verso 10. O autor de Hebreus está a falar sobre o Senhor Jesus como sacerdote. Claro que ele vai buscar exemplos do Antigo Testamento para solidificar o seu argumento, e quando o autor aos Hebreus quer falar de Cristo como sacerdote eterno, não é como os sacerdotes terrenos, que não era como os sacerdotes da casa do Arão, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, morria, vinha outro. Não, aqui Hebreus está-nos a dizer que o Senhor Jesus é um sacerdote eterno, para sempre. Então o que é que Hebreus faz? Vai buscar um personagem ao Antigo Testamento, isto é muito bonito para quem estuda a Bíblia, chamado Melquisedeque. Isto é muito bonito. Que é uma figura ímpar no Antigo Testamento, do qual não sabemos a origem nem o fim. Num livro patriarcal como Gênesis, em que se sabe tudo, este é pai deste, este é pai daquele, este é pai daquele, este é pai daquele, o Melquisedeque aparece ali, ninguém sabe de onde é que o homem vem, nem quem é o pai, nem quem é a mãe, e ele é sacerdote, está lá em Gênesis, é sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Foi ao sacerdote Melquisedeque a quem Abraão entregou os dízimos de tudo. Portanto, o próprio Abraão reconhece em Melquisedeque o sacerdote de Deus. Estamos a falar de um personagem especial.
E quando Hebreus quer falar da eternidade de Jesus, vai buscar um sacerdote do qual não sabemos quem era o pai nem quem era a mãe, para dizer o quê? Que o nosso sacerdote é da ordem do Melquisedeque, está dentro daquele alinhamento, ou seja, não se aproveita-se da ausência de informação para dizer que Cristo é eterno. Estão a seguir a ideia ou não? E quando chegamos ao versículo 10, isto é um texto muito interessante, verso 10, chamado por Deus sumo sacerdote, o Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vejam a partir do 11, porque nós estamos a falar de maturidade. Vejam só, quando nós estamos a escrever para alguém, nós temos que saber o tipo de ouvinte ou de leitor, e nós escrevemos em função daquilo que entendemos que a pessoa consegue captar, consegue entender. Os termos que usamos, as comparações que fazemos. E aqui, quando Hebreus chega ao verso 10, parece que para de repente. E diz assim no 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Portanto, parece que o autor até gostava de desenvolver aquele tema. Mas é um tema muito difícil. E ainda por cima ele diz, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Eu até queria desenvolver, mas vocês não têm capacidade para aguentar isso. Vocês não iriam compreender se eu falasse mais, com maior profundidade. Isto é muito triste, temos isto na Bíblia. Os hebreus não estavam preparados, não tinham maturidade para apreender as verdades daquela profundidade sobre Cristo como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então isto é muito interessante na própria Bíblia, não é? O verso 11 a dizer, eu até queria ir mais longe, mas não pude ir porque vocês não estavam à altura, vocês são, vamos ver agora, daqui a pouco são bebés. Verso 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, devendo ser mestres, vocês já deviam ser adultos, vocês já deviam ser professores, vocês já têm tempo de vida cristã para ser adultos, até para ensinarem outros. Mas eu nem sequer vos posso ensinar. Imagina, ele está a dizer o quê? Vocês deviam de ser professores, mas neste momento nem bons alunos são. Vocês são imaturos. Vocês não têm discernimento espiritual para entender as profundidades do que eu iria dizer. Os irmãos estão a ver o que é a maturidade espiritual? A maturidade espiritual é um crescimento onde nós aprendemos a ver as coisas na perspectiva divina. Crescemos na fé, somos adultos no entendimento, compreendemos as coisas. E aqui o verso 12 diz que deviam ser mestres. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Quer dizer, vocês deviam de ser professores, mas ainda precisam que se vos ensine quais sejam os primeiros elementos básicos, rudimentos das palavras de Deus. Deviam de ser professores, mas ainda temos que com o ainda temos que andar com o beabá. Ainda temos que andar a explicar coisinhas simples, quando já há tempo, ou já houve tempo suficiente para que vocês fossem maturos na fé. Os irmãos estão-me a explicar bem ou não? Estão a entender? Portanto, ele está a escrever para pessoas que deviam de entender uma mensagem profunda, mas porque eles não têm essa capacidade, ele não pode desenvolver o tema com profundidade. Diz assim o verso 12 ainda, e vos haveis feito tais, isto é triste, não é? Que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Vocês precisam de leite. Vocês têm crescido tão pouco, que ainda precisam de biberon. Ainda precisam de beber leite. Vocês são imaturos. Vocês são crianças no conhecimento. Irmãos, ser imaturo complica a nossa vida. Ele diz que já havia tempo para crescer e eles não cresceram. Portanto, o tempo não é o tempo que nos torna maduros. O tempo é o tempo é o mestre. É e não é. Vamos ver se o tempo é o mestre. Que há pessoas que não amadurecem, não crescem. Ficam sempre estagnados. E aqui o verso 12 diz que vos haveis feito tais, ou seja, vocês estão num estado tal que ainda precisam de leite. Quer dizer, vocês estão tão bebés ainda que isto não vai com uma feijoada, ainda tem que ser com leite. E não com alimento sólido, e não de sólido mantimento. Porque agora vem a explicação, agora no verso 13, Hebreu explica o que é que provoca a maturação, o que é que nos faz maduros. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, alimenta-se de leite, é uma criança, porquê? Porque ele não faz ginástica, não treina, não está experimentado.
na palavra da justiça. Portanto, porque é um menino. Os meninos são aqueles, são raquíticos, não desenvolveram, estão com músculos pequeninos, pararam ali. E ele disse, porquê? Porque vocês não desenvolveram os músculos, vocês não praticaram a justiça, vocês não se envolveram na prática da palavra de Deus, vocês não cresceram em obediência, vocês não maturaram a vossa fé, vocês não alimentaram, vocês não cresceram na obediência à palavra de Deus. 14. Mas o alimento sólido é para os maduros, para os perfeitos. Até eu gostava de saber, daqui dos irmãos, ou gostava de saber que tipo de pregação e de assuntos os irmãos querem que se pregue. Isso mostra muito o vosso estado de maturidade. Irmãos, nós estamos aqui na igreja e já há tempo, como diz aqui, certamente alguns de nós, que é o meu caso, estou cá há tanto tempo, que eu não posso ser um bebê. A igreja não é uma maternidade. Nós temos que crescer para ajudar outros que Deus vai salvando. Imagina o pastor, cada culto tem que dar espetos a todos nós. Vem cá, vamos espeta. Não, nós temos que crescer, nós temos que ser maduros para ajudar outras pessoas. Certo, irmãos? Então veja aqui o nosso versículo 14. O mantimento sólido é para os maduros. Só os adultos é que comem alimento sólido. Então um dos sinais, eu tenho ali como primeiro grande sinal, é que o maduro, o adulto, deseja coisas fortes. O adulto quer coisas pesadas. O adulto não se contenta com um versículo, uma frase. Não, é por isso que nós pregadores temos grandes obrigações de pregar a palavra com profundidade. Temos que dar bom alimento, que é para ver se alimentar bem, mas depois cada um de nós tem que treinar, tem que praticar. Estão a ver a ideia? E vamos aqui ao 14 ainda. Os quais, os tais perfeitos ou maduros, em razão do costume, ou seja, têm por normal, têm os sentidos exercitados. Os irmãos estão a ver esta linguagem. No verso 13 diz experimentado na palavra da justiça, e aqui no 14 diz os sentidos exercitados. Portanto, a ideia do 13 é pratica a palavra, vive a palavra, experimenta a palavra, anda na palavra, cresce na palavra. E depois, no 14, o resultado disso, diz que ele tem capacidade para discernir o bem do mal. Então, o que é maturidade? A maturidade é um estado avançado onde nós temos a capacidade de discernir o bem do mal. A criança não sabe distinguir o bem do mal. A criança vê ali 2 buraquinhos na parede, para ele, tomada de eletricidade ou os buracos lá do Lego, é a mesma coisa, vai lá pôr os dedos. Ele não sabe distinguir o bem do mal. Ele não sabe que vai apanhar um choque. Então, porquê? Porque ele não praticou, ele não cresceu, ele não foi experimentado na palavra da justiça, ele não andou, não cresceu, não viveu em obediência. Então, irmãos, é a obediência à palavra que nos torna adultos na fé. E se o irmão quer saber se é maturo, é o que está aqui no final do 14. Veja qual é o seu nível de distinção, a capacidade espiritual que tem para dizer que isto está certo e isto está errado. Esse é o sinal, se é maduro ou não. Se é maturo ou não. Só os maturos têm essa capacidade. O imaturo, qualquer coisa está certo. Vale tudo. É aquelas coisas assim, Deus é bom, Deus ama a todos, Deus é um Deus de graça. Isso é as pessoas imaturas é que dizem essas coisas. Os maduros sabem, não. Isto está errado. Isto eu não vou fazer. Isto está certo. É isto que eu vou fazer. Os imaturos não. Depois qualquer coisa, depois eles também é só à base de chupetas e de papinhas. Também aquilo nunca cresce. Não, nós temos que nos experimentar na palavra. Aqui diz que tendo, o verso 14, tem os sentidos exercitados para discernir. Eles já são tão adultos, são tão desenvolvidos que eles têm o discernimento. Espera, isto está certo, isto está errado. Então, irmãos, esta primeira grande ideia de que o adulto, o maturo, quer comida forte. Os irmãos devem orar mesmo pelos vossos pastores para que o Senhor lhes dê sabedoria e palavras com profundidade. Os irmãos sabiam que a Bíblia tem profundidade, não tem? Claro, nós temos um livro com palavras e não muda, isto é sempre as mesmas palavras. Mas esta é a palavra de Deus. Há sempre algo novo, parece por trás das páginas, não é? Há sempre algo. Esta é a palavra de Deus. E nós precisamos de palavras profundas, palavras que desafiem as pessoas, coisas pesadas.
Nós não devemos querer coisas só assim soft, assim suaves, coisa para não incomodar. Não, nós precisamos de coisas que nos inquietem, que nos provoquem, que nos despertem, que nos desafiem, que nos obriguem a saltar os obstáculos, que nos obriguem a crescer, a ser maduros. Os irmãos, basta ler a história do livro de Atos, nem é preciso falar, e se quiserem ler a história da igreja, leiam. Mas leiamos o livro de Atos. Irmãos, a vida da igreja, a primeira igreja, a igreja primeva, foi difícil. Difícil, mas eles cresciam. Cresciam até em número. Uma igreja que andava na doutrina dos apóstolos, uma igreja na comunhão, os irmãos estão a ver o desenvolvimento, e nós precisamos disto também na igreja. Então, o meu grande pensamento, se quiser, o primeiro pensamento é o maduro, ou o maturo é aquele que quer comida forte, que se alimenta de coisas fortes, coisas pesadas. Aqui no verso 11 diz que eles fizeste negligentes para ouvir, portanto custam a entender as coisas, portanto os bebés não entendem bem as coisas porque são meninos, mas o adulto discerne o bem do mal. Nós precisamos de maturidade que só se adquire na prática da palavra, à medida que fomos obedecendo. E vem as dificuldades e nós vencemos e vamos crescendo e tornando-nos maduros. O meu último texto para os irmãos esta noite, segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, que fala de, também se quisermos, deste crescimento que nós temos que ter, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Este é o nosso texto, o último texto. Veja aqui capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. O verso 4 diz que fomos feitos participantes da natureza divina, escapámos da corrupção do mundo. Então agora temos que, antes vivíamos nas concupiscências deste mundo, agora não, escapámos disso, somos participantes da natureza divina, nascemos de novo, então agora começamos uma nova vida, uma vida de crescimento. E aqui o versículo 5 diz, e vós também, ponde nisto mesmo toda a diligência. Os irmãos sentem as palavras da maturidade, exercitados na palavra da justiça, ponde a diligência. Mas estão a ver, isto fala de esforço, fala de aplicação, fala de zelo, fala de avançar, de ultrapassar. Portanto, ponde nisto mesmo a diligência. Agora ele vai explicar que essa diligência, esse esforço, esse processo, se quisermos o processo de crescimento, parte de uma base. Ele diz, acrescentai à fé. Portanto, o que é que Pedro está a dizer? O princípio da vida cristã é aqui que começa tudo, é na nossa fé. E eu quero partir do princípio que todos estamos aqui, já temos fé em Cristo, certo ou não? Os irmãos eram capazes de levantar o braço ou não? Vejam lá se conseguem levantar o braço, não é? Ok. Agora veja, se não é interessante, isto parece quase uma escada que vem a seguir. Diz, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentei à vossa fé. E agora, a seguir à fé, a fé é a base. A seguir à fé, Pedro dá-nos sete qualidades de maturação, que são qualidades que ao vivê-las, também crescemos em Cristo. Antes de as lermos, vamos ao verso 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, nós já lá iremos voltar para trás para ver quais são. Portanto, se houver e aumentarem, os irmãos estão a ver a ideia da maturação? É praticar, é ser diligente, é aumentar. Não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há aqui uma ideia de que ao andar nestas virtudes é como se estivéssemos a conhecer cada vez mais o Senhor. Eu vou ler aqui uma notazinha que a Bíblia de Pentecostal tem. Diz assim, o primeiro capítulo acentua a importância do crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar diligentemente a excelência moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que levam à fé madura e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. Então aqui a ideia é, tu conheces Jesus andando nestas qualidades. É por isso que o conhecimento de Jesus não é só uma coisa teórica.
É como se o que eu sei dele é para eu fazer como ele fez. Vejam aqui estas virtudes. Verso 5. O que é que nós vamos fazer? Acrescentar à fé, vamos acrescentar a virtude. Vamos acrescentar a boa conduta, um bom comportamento. Os irmãos estão a ver, o que Pedro está-nos a pedir lá está a ideia da maturidade, façam coisas que mostram que são adultos. Por exemplo, um crente que é adulto preocupa-se com o seu comportamento. Ou não? É por isso que a Bíblia diz que o presbítero tem que ter bom testemunho dos de fora. Nem é só dos de dentro, mas bom testemunho dos de fora. Ele é presbítero na igreja, representa a igreja, lidera a igreja, mas a igreja é levada através da sua figura, se quiserem, lá para fora, e lá para fora a igreja é aceita através dele. As pessoas têm que olhar para o presbítero da igreja e ver o exemplo naquele homem, naquela pessoa. Está certo ou não? Os irmãos entendem isto? Então não é isto é cá dentro, é entre nós. Não é cá entre nós. É também dos de fora. Portanto, a boa conduta, o bom comportamento. O que as pessoas pensam de Deus do crente é o que veio no crente de Deus. O que as pessoas pensam sobre Cristo é aquilo que veio em mim. Porque se nós falamos tanto de Cristo, o que é que eles sabem de Cristo? É o que veio em nós. E eu espero que seja bom. Então o que é que nós temos de fazer? E isto é que é a maturidade que mostra que conhecemos Cristo. Estamos a avançar no conhecimento de Cristo. Estamos a avançar neste processo de crescimento, que é, além da fé, por cima da fé, se quiserem, temos... Vamos aqui ao versículo 5. A virtude, temos uma boa conduta, um bom comportamento. Depois diz que a seguir à virtude, algum irmão quer dizer a palavra a seguir? O que é que temos a seguir à virtude? A ciência, o conhecimento. O querer saber, o querer aprender. Mas isto faz parte da nossa maturidade. Depois a seguir à ciência temos a temperança. Sabe o que é temperança? É autodomínio. O autodomínio é próprio do maduro, do maturo. O imaturo passa-se facilmente. Descontrola-se. O maturo não, controla-se. Nós não imaginamos, irmão, o que é dizer a Jesus: se tu és o Filho de Deus, sai desta cruz. Devia de ser connosco. Vais ver com quem estás a meter. Jesus não era como nós. Ele tinha autocontrole. Ele tinha domínio próprio. Vem cá ter comigo que faz ver. Isso é imaturidade. Então, irmãos, se nós queremos ser maduros, temos que nos autocontrolar. Amém, irmãos? Os irmãos conhecem ou não conhecem pessoas maravilhosas que são sinal de controle. E depois também há outras que é tipo um barril de pólvora, que se temos o azar de acender um pequeno fósforo ali a 4 ou 5 metros, aquilo vai arrebentar com uma cidade. Ok? Claro que estou a exagerar, espero eu. Ok? Mas entendem? Autocontrole. Mais, a seguir à temperança, aqui diga a seguir no texto, naturalmente, temos a paciência. A paciência, a perseverança, que é o não desistir, é o caminhar. Irmãos, um crente maduro, irmão, ele não faz depender a sua fidelidade ao Senhor nas coisas, num ato, num acontecimento, numa situação. É muito fiel ao Senhor, amém, levanta aqui os braços. No outro dia aconteceu uma coisa qualquer, já não vem à igreja. Mas o que é isso? Isso é imaturidade. Ok? Tenho que terminar, não é? O nosso tempo está a avançar. Então, a seguir à perseverança, é continuação, continuar. Temos a piedade que é a devoção a Deus, a dedicação ao Senhor, querer agradar ao Senhor. Depois temos o amor fraternal, temos a afeição, temos a fraternidade. Os irmãos estão a ver, o maduro também é aquele que cria laços, o maduro é aquele que preocupa-se com os outros, o maduro é aquele que trabalha em prol dos outros. E finalmente temos aqui o amor, que é o exemplo, o amor como o top, se podemos dizer assim, a grande revelação da nossa maturidade. Então, para verso 8, para nós não sermos estéreis, ou seja, para nós, diz nem estéreis, para nós darmos fruto que agrada a Deus, para nós revelarmos esta maturidade, nós temos que andar nestas virtudes.
Ok? Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro ponto dos nossos 5 pontos. Aquele que é maturo deseja alimento sólido. Ele tem capacidade para processar aquela comida forte. Isso significa o quê? Que ele está habituado a treinar, está habituado a exercitar, a praticar a palavra da justiça, está habituado a obedecer, está habituado a agradar a Deus. Ele quer fazer, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer como diz a Bíblia. Entende? É esta prática que depois também pede que nós tenhamos alimentação à altura. Então, irmãos, faz favor, venham à igreja, ouçam tudo o que é pregado, vivam tudo o que puderem e deixem Deus abençoar-vos e crescerem na vossa fé e no conhecimento do Senhor. Amém? Eu acho que por hoje já chega, não é? Então temos mais 4 ideias, se Deus quiser iremos avançar, mas só vou dar aqui um cheirinho aos irmãos, só um cheirinho. O próximo ponto, a pessoa imatura, escuta-se esta frase e fica só aqui na retina, fica só aqui, é impermeável a ofensas pessoais. Depois haveremos de falar sobre isso com calma, está bem? Impermeável a ofensas pessoais. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que ser para 2 ou 8 dias. Está bem? Pastor Armando, que o Senhor vos abençoe muito, está bem? Irmãos, que o Senhor vos abençoe e que Deus nos ajude a crescer, a ser pessoas maturas e sejamos bênção na igreja também. Obrigado, faz favor.